Timóteo. Então, Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16. Se você puder abrir, o texto diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu vou ler novamente esse texto, os dois versos. Verso de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a inspiração e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Então aqui nós temos as palavras do apóstolo Paulo. No final de sua carreira, ele que se encontra preso e prestes a morrer, já sabemos que 2 Timóteo também é a última carta que ele escreve em vida, né? Óbvio que em vida. E aqui ele registra algumas recomendações para este jovem pastor da igreja de Éfeso. Dentre elas, Paulo vai se certificar, ou melhor dizer, Paulo vai corroborar com uma afirmação que ele tinha convicção de que, de fato, a palavra de Deus ela é importante para a vida de todo cristão. O que era que se encontrava na vida de Timóteo que fez com que Paulo escrevesse, né, ou instruísse de tal maneira? Bem, Timóteo ele era um jovem pastor. De acordo com o que Paulo escreve, né, em 2 Timóteo, ou tanto em 1 como em 2 Timóteo, nós percebemos que Timóteo é alguém que precisa de encorajamento. Alguém tímido, parece ser um jovem tímido. E aqui Paulo está instruindo a Timóteo a ser alguém de fato preparado e instruído na sã doutrina. E para isso, ele precisa ter convicção da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Olhando ainda mais para a passagem, me parece, de acordo com o texto, que Paulo percebe que Timóteo poderia também sofrer algumas ameaças por parte de algumas pessoas que se infiltravam dentro da igreja e que poderia trazer perturbações para a comunhão e para o pastoreio do jovem pastor Timóteo. Não é sem razão que Paulo, por exemplo, vai dizer no verso de número 13: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então aqui a gente já tem um rápido perfil de quem são essas pessoas com quem Timóteo, com quem Paulo se relacionava ou lidava ao entorno dessa igreja. Perdão, irmãos. Com quem Paulo e Timóteo lidavam
dentro ou nos entornos dessa igreja. Então eram pessoas que ameaçavam a congregação do Senhor. E para isso, para combater esses irmãos, para combater essas más influências, Timóteo precisava ser alguém cheio da palavra de Deus, do conhecimento da Escritura Sagrada. E é por isso, irmãos, que Paulo está pensando aqui em fortalecer o compromisso de Timóteo com a Escritura. Por isso que no verso 16, a gente aprende uma coisa que é instrutiva para todos nós, o qual essa passagem nos quer ensinar, que a palavra de Deus é importante. E por que a palavra de Deus é importante? O verso de número 16 vai nos dar a primeira resposta. E por que nós podemos confiar nela, ter garantia de que de fato ela é a palavra de Deus, ela é importante. Então, em primeiro lugar, olhando para o verso de número 16, ela é importante porque ela é de natureza divina. Essa é a primeira razão que nós podemos ter no nosso coração e confiar na palavra de Deus. Que tanto Timóteo quanto nós podemos colocar o nosso coração sobre ela de maneira segura para enfrentar os desafios. Porque se você ler nos versos de número 10, ou do verso de número 10 até o verso de número 15, Paulo vai falar sobre alguns dilemas que acontecem na vida cristã. São as perseguições, os sofrimentos, as angústias, e todo aquele que deseja viver uma vida confiante, uma vida plena na presença do Senhor, esse alguém precisa de fato acreditar na Escritura. Por mais que nós sejamos questionados, quem nunca escutou, mas a palavra de Deus contém erros? A Bíblia contém erros, ela foi escrita por homens. Certamente você já escutou essa frase. Como é que eu posso dar crédito? Como é que eu posso confiar numa coisa que foi escrita por homens? Sendo bem duro, né? E poderia ser escrita por um animal, tinha que ser um homem mesmo, né, irmãos? Brincadeiras à parte. Então, como eu falei, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela é de natureza divina. E como é que nós sabemos isso? Preste atenção no verso de número 16, quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada. Nós temos uma palavra-chave aí, que é a palavra inspirada. Talvez o que para a gente, né, uma coisa inspirada, é uma coisa que, meu Deus, que coisa de outro mundo, né? A palavra inspirada tem esse sentido também, uma coisa que foi feita, né, que traz encanto, que desperta o nosso encantamento. Sim, a palavra também de Deus traz esse encantamento, traz essa beleza em si. Só que essa palavra, ela é muito mais do que apenas isso. A palavra inspirada, ela tem o sentido de que ela foi soprada por Deus. Ela foi dita por Deus. Então, isso nos revela a natureza dela, de onde é que essa palavra surge. Essa palavra ela não veio da invenção, da criatividade humana, mas ela é proveniente do próprio Deus. Então, se ela é proveniente, se ela surge, se ela vem do próprio Deus, nós podemos confiar na palavra do Senhor. Então essa é a primeira razão que faz com que nós tenhamos convicção nesta palavra, por mais que
ela seja questionada por pessoas que não a compreendem. Por pessoas mal intencionadas para dizer que a palavra de Deus contém erros. Bem, gente, a nossa Bíblia, nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. Em grego, hebraico e algumas partes pequenas em aramaico. E ela precisou ser traduzida. E é óbvio que na tradução possa ser que alguma letra, alguma palavra tenha sido má traduzida. Só que a tradução, ela é sim um trabalho humano. E esse trabalho humano jamais vai desmerecer aquilo que de fato é. A Bíblia não tem contradição de Gênesis a Apocalipse. Aí você vem, pode até questionar, mas Emanuel, mas vai dizer que Deus se arrependeu de criar o homem. Deus pode se arrepender? Como é isso? Nós precisamos entender, irmãos, algumas nuances da Escritura, algumas características da Escritura. Quando a Bíblia coloca sentimentos humanos em Deus, a gente chama isso de antropopatia. O que é antropopatia? É atribuir características ou sentimentos, melhor dizendo, sentimentos humanos a Deus. Deus se ira. Isso é antropopatia. É uma forma didática de expressar o sentimento, a característica que Deus está colocando ali naquele texto. Mas isso não significa dizer que a Escritura entra em contradição, uma vez que Deus tem um atributo chamado imutabilidade. Então entendam que existem nuances da Escritura, como essa que eu acabei de falar, como também outras, né? O antropomorfismo, que é atribuir formas humanas, quando a Bíblia fala sobre a mão de Deus, os pés de Deus. Deus não tem pé, Deus não tem mão, Deus é espírito. Então, isso é o que a gente conhece por antropomorfismo, que é atribuir formas humanas a Deus. Como também existe a antropopatia, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. E que isso de maneira nenhuma pode fazer com que pensemos que a Bíblia entra em contradição, né? Quando eu citei aquele primeiro exemplo da antropopatia, do arrependimento de Deus. Entende, irmãos? Então, nós precisamos entender, em primeiro lugar, como eu falei, que a Bíblia ela é confiável, ela é a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus porque ela é de natureza divina, ela foi feita por Deus. E a palavra aqui, no verso de número 16, inspirada, guarda justamente esse sentido. Ela foi soprada por Deus, ela foi dita por Deus. Então isso traz para o nosso coração a certeza de que quando abrimos a Escritura, nós estamos ouvindo Deus falar ao nosso coração. Quando nós abrimos a Bíblia, nós temos ali a revelação de Deus para o homem, para mostrar quem o homem é e para revelar quem Deus é. Só conhecendo a Escritura nós vamos saber quem é Deus e quem nós somos. Então você pode sim se apropriar da Escritura e ter certeza, meus irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque em primeiro lugar ela é de natureza divina. A segunda razão
pela qual nós podemos crer, continuar crendo, confiando que a Bíblia é a palavra de Deus, é porque nela nós vamos encontrar a verdadeira sabedoria. Como é que eu sei disso, Emanuel? Se você olhar ainda no verso de número 16, para a parte B do verso 16, que diz: ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, percebam comigo as características dessa escritura e como ela atua na nossa vida, irmãos. Paulo está escrevendo para o pastor Timóteo, mostrando para ele a importância da escritura. Como a escritura é importante, porque nela há a verdadeira sabedoria. Se você parou para analisar, todas as palavras que Paulo usa como ensino, repreensão, correção e instrução estão ligadas à questão prática de saber viver corretamente, de viver de maneira sábia, de viver de maneira inteligente. Não seria isso que todos nós precisamos? O que todos nós carecemos, que é sermos instruídos de acordo com a palavra. Ao mesmo tempo, eu me pergunto, irmãos, se a Escritura tem esses objetivos. Vocês imaginem uma igreja que nela não há ensino, não há repreensão, não há correção e não há instrução. O que seria então isso? Qual teria o propósito, ou qual seria o propósito desta igreja em determinado lugar? Se a igreja ela é um espaço onde nós temos para nos reunir enquanto comunidade e povo de Deus. E quando abrimos a Escritura, nós vamos ter ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Quando Jesus está pregando aos seus discípulos, lá em Mateus 28, depois de falar que eles deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele começa o versículo seguinte dizendo o seguinte: ensinando-os a guardar. Vejam, irmãos, a preocupação de Jesus na hora de fazer discípulos. Os discípulos deveriam fazer outros discípulos, mas como é que eles deveriam fazer outros discípulos? Ensinando as pessoas a guardar a palavra, ou aquilo que escutaram dos apóstolos no seu coração. A vida cristã, a vida com Cristo, a caminhada com o Senhor, é uma vida de aprendizagem. E para viver de que maneira, Emanuel? De maneira sábia. Mas, Emanuel, eu tenho muita dificuldade. Emanuel, eu não sei como. Tiago nos dá uma ajuda, irmãos. Carta de Tiago. Ele vai nos dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus porque Ele pode dar. O que Paulo está colocando para Timóteo aqui são as habilidades que a Bíblia, que a palavra, que a Escritura pode
colocar ou instrumentalizar um cristão. Se bem que Paulo está olhando aqui para o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não havia sido ainda, não estava fechado. Essa escritura que ele fala aqui é o Antigo Testamento. Mas nós temos toda a revelação de Deus, a revelação fechada, de Gênesis a Apocalipse. Com isso, irmãos, a Bíblia nos convida para o verdadeiro ensino, para também repreender uns aos outros, para corrigir e para nos instruir. Quantos de nós, quem aqui nunca foi corrigido pela pregação? Ainda jovem, quando eu ia à igreja com a minha mãe, e uma coisa que às vezes me causava irritação quando eu chegava na igreja, irmãos, era que quando o pregador começava a ministrar a palavra, a pregação dele parecia que havia sido feita comigo antes. Eu contando tudo o que eu tinha feito, e na hora da mensagem, na hora da pregação, ele estava apenas externalizando aquilo que eu havia conversado com ele. Parecia até uma conversa prévia exposta no púlpito. Mesmo ele não conhecendo a minha vida, mesmo ele não sabendo quem eu era. E o que é isso, irmão, senão a capacidade que a Bíblia tem de sondar o nosso coração e falar ao nosso coração, nos corrigindo, nos admoestando. Sendo assim, irmãos, quando isso acontece, é o Senhor falando para todos nós que precisamos nos corrigir, que precisamos nos consertar, para que vivamos de maneira agradável a Ele. Porque existe um propósito. Existe um objetivo em nós sermos consertados pela Escritura, corrigidos, ensinados, repreendidos pela Escritura. E qual é esse objetivo? Qual é esse propósito, irmãos? O último verso, o verso de número 17, vai nos ensinar. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, qual é a importância da Escritura, irmãos, na nossa vida? Em terceiro lugar, porque ela nos habilita para a obra e o chamado de Deus. Da mesma forma que aquela pessoa que dirige precisa de uma habilitação, e essa habilitação dá o reconhecimento a ela de que ela pode transitar dentro do município, dentro do estado, dentro do próprio país. A palavra de Deus nos habilita, irmãos, nos prepara para a obra, para o trabalho, para servir o povo de Deus, para ensinar uns aos outros, porque como é que eu vou ensinar a palavra? Como é que eu vou instruir a palavra? Como é que eu vou repreender o outro dentro da palavra se eu não sou primeiramente instruído, apto e preparado para tal obra? Timóteo aqui está como pastor. Ele foi chamado para pastorear, para liderar a igreja em Éfeso. E ele precisava estar preparado e apto. Porque quando a oportunidade chega, irmãos, se nós não estivermos aptos e preparados,
nós ficamos para trás. Muito triste o que nós vimos hoje em rede nacional, não entrando no aspecto político de lado A ou lado B, mas analisando um fato, irmãos, de alguém que se propôs a liderar um ministério muito importante para a nação brasileira, mas o seu currículo, aquilo que ele havia colocado, não passava de uma farsa, e que o lhe tornou inapto, fazendo com que hoje ele pedisse para sair. Então, percebam, irmãos, que a palavra de Deus ela tem um objetivo nas nossas vidas, e é por isso que sempre nós, enquanto igreja, precisamos estimular o estudo da Escritura. Eu já falei e volto a falar, quando não amamos a palavra, não amamos Deus. É impossível alguém dizer que ama a Deus, mas que não ama a sua palavra. Porque a palavra é uma extensão de Deus, a palavra é Deus falando, é a revelação dele. E é por isso que Paulo registra aqui uma seção para dizer a Timóteo o quão importante é a palavra na vida de um pastor, no caso aqui falando do pastor Timóteo. E que para enfrentar os desafios, como eu falei no início, ao longo do seu pastoreio, ele precisava assim estar muito preparado para as perseguições que ele ia enfrentar, para as afrontas que ele ia passar. Não foi sem razão que quando Jesus foi tentado lá no deserto pelo diabo, os textos que ele usou dizendo está escrito, todos foram retirados da Escritura Sagrada. É por isso que nós precisamos encher o nosso coração. Por isso que Paulo vai falar lá em Efésios, a palavra que habita em vós. A palavra deve habitar no nosso coração, irmãos. Se é uma reunião que nós participamos, como a Escritura pode ser útil naquele momento. Se é um encontro familiar, como a Escritura pode ser útil ali naquele momento. Se é um encontro no condomínio, como a Escritura pode ser aplicável ali. Então a Escritura nos ensina a viver. Por isso que ele vai encerrar o verso de número 17, dizendo para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Então são duas coisas importantes. A gente estar apto para a obra e estarmos também preparados para a obra. Mas tudo isso só acontece se eu entendo a importância da palavra de Deus no meu coração. E aí eu fiquei muito feliz quando o pastor Valone, em uma de suas mensagens esta semana, ele disse, né, que tinha recebido de Marquinhos a mensagem de que ele já havia lido, né, toda a Escritura. Toda a Escritura. Por mais que a proposta nossa tenha sido, né, de ler a Bíblia toda ao longo do ano, e talvez isso você tenha feito de maneira rápida, por mais que você demore 1 ano, 2 anos, mas você pode até fazer devagar,
mastigando um pouco mais, um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, anotando, escrevendo, tomando nota dos personagens, o que cada personagem faz. Isso, irmãos, é meditar na palavra do Senhor. Isso é dar valor e importância ao texto da Escritura para a nossa vida. E é dela que nós precisamos enquanto cristãos. É dela que nós nos alimentamos todos os dias até aquele dia no qual o Senhor irá nos buscar. E através dela nós seremos trabalhados para que o Senhor nos encontre e nos veja bem e lapidados por ela. Então que esta mensagem, que este texto possa enriquecer o nosso coração. Sendo assim, irmãos, a palavra de Deus ela é importante, em primeiro lugar, porque a sua natureza é divina. Em segundo lugar, porque nela está a verdadeira sabedoria. E em terceiro lugar, porque ela nos habilita para a obra. São 3 coisas importantes que nós precisamos ter no nosso coração, principalmente nesses dias que a Escritura ela tem sido questionada por muitas pessoas. Como eu falei no início, muitas pessoas se levantam e dizem a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia contém erros. Então nós precisamos sim nos preparar para pensar e refutar todas essas ideias à luz da própria Escritura. Então que Deus enriqueça o nosso coração, encha o nosso coração com as verdades eternas e que a gente possa se alegrar nele e se fortalecer nele a partir do que a Escritura nos diz e nos orienta. Então, se você deseja, irmãos, se apropriar da Escritura, faça isso hoje. Que o Senhor enriqueça a sua vida com graça, com sabedoria e te oriente para que você possa viver de maneira plena e apta para a glória dele. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor neste momento, pela oportunidade que nós temos. E amanhã a gente segue, continua estudando a Escritura. A gente não para por aqui, a gente tem aproveitado esses momentos, esses espaços para ler um texto, para poder explicar um texto e aplicar aquele texto ao nosso coração. Então continuemos orando, para que assim o Senhor possa nos ajudar e nos auxiliar nesse período no qual nós estamos. E lembrando, acho que o pastor vai falar depois sobre isso, de como serão os próximos dias na nossa igreja. Já temos falado sobre essas questões, então mais que a gente esteja orando, para a volta, para o regresso e que tudo dê certo. Então vamos orar agora neste momento, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos aqui de falar a Tua palavra, estudar a Tua palavra e sermos fortalecidos por ela. Queremos Te agradecer, Senhor, porque temos uma comunidade, temos uma igreja e que podemos encorajar os nossos irmãos. Se há alguém desanimado no nosso meio, seja ele ou ela encontrado por Ti e enche, Senhor, o coração dela de confiança de que a Tua palavra é de fato proveniente de Ti. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um, pela vida dos nossos irmãos. Também oramos por aqueles que se encontram desempregados. O Senhor o sabe e que carecem, Senhor, do Teu socorro, da Tua ajuda. Então nos ajuda, Senhor, também para que neste momento nós possamos estar juntos e fortalecer aqueles que têm se questionado, aqueles que têm estado abatidos na caminhada, mesmo isso fazendo parte, Senhor. O desânimo às vezes vem, mas a Tua palavra nos ensina que nós precisamos olhar para Ti, olhar para o Evangelho, escutar o Evangelho de Jesus Cristo,
porque é Ele, Senhor, que nos enche de alegria e de esperança. Dá-nos um resto de noite maravilhoso e ainda que aproveitemos com os nossos familiares, com as pessoas próximas, para a glória do Teu santo nome. Te louvamos, Senhor, por tudo no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe, irmãos, e até amanhã, se Deus assim permitir.